Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Galera que Veste Branco. E hoje com o episódio trazendo uma novidade que promete movimentar Guarapuava, promete movimentar a vida acadêmica e a Uniguaracá. Estamos aqui com dois representantes do esporte, dos cursos de educação física. Professor Luiz, convido você para falar, para se apresentar, contar um pouquinho para nós sobre você. É a segunda participação do nosso podcast. Fique à vontade, segunda participação. É primeiro falando dos benefícios da atividade física e agora falar sobre o esporte, né? Sobre os esportes que a gente... De maneira geral, né? Vai ter nos Jogos Universitários agora em julho, né? Professor Luiz, nosso coordenador do curso de Educação Física. E hoje, professor Fernando, mestre Fernando, lá da Academia Randori. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Para mim é uma alegria novamente retornar à instituição. São 18 anos que estamos aqui e hoje vamos falar sobre Jogos Universitários, que está sendo sediado novamente em Guarapuava. Me apresentando, né, dando continuidade, fui acadêmico de Educação Física aqui da primeira turma, quando era no Colégio Nacional de Belém. Fui professor aí do Colegiado de Educação Física e é um orgulho para mim que estar do lado de vocês. Muito obrigado pela participação. Vamos trazer essa informação para o pessoal em relação aos Jogos Universitários. Mas antes eu fiquei sabendo que agora, essa semana que vem, a Randori está fazendo aniversário. Ah, sim. Dia 10 de abril comemoramos 18 anos de história. O primeiro projeto de extensão da Faculdade Guairacá foi Escolinha de Judô Faculdade Guairacá, na época presidida pela professora Raquel, né, que era coordenadora do projeto. E deste projeto virou um sonho e virou academia hoje, que tem uma grande visibilidade em âmbito estadual e nacional. É referência, né? Sim. A academia é referência e o professor mestre também é referência, né? Sabemos disso, né, Luiz? Os atletas também, grandes referências, isso, né? Mesmo. Então, assim, a parceria Uniguaracá, ela é de longa data, né? A academia ela se chama Academia de Judô Randori Uniguaracá. Né? E o que é legal? Não só dentro do tatame. Formamos 23 faixas pretas no decorrer desses anos. Alguns hoje têm academia no município de Guarapuava, outros em Manuel Ribas, Pitanga. Então, o judô ele é para a vida, não é só dentro do tatame. É além do esporte, né? Exatamente. Professor Luiz, como vai funcionar a participação da Uniguaracá nos Jogos Universitários? Estaremos com várias modalidades, né? Temos algumas modalidades já com atletas treinando, que no caso do futsal feminino, do voleibol masculino, o futsal masculino também está com a equipe treinando. Nós temos os nossos atletas das modalidades de atletismo e agora tem um edital aberto, convocando os acadêmicos da instituição que estão matriculados para participar dos jogos na sua respectiva modalidade. Quer dizer, não é somente os acadêmicos da educação física. Não. Os acadêmicos, os Jogos Universitários, eles são para todos os acadêmicos. Todos os acadêmicos de todos os polos. Cursos e de todos os polos, inclusive modalidade presencial e modalidade EAD. A gente pode esquecer de falar sobre isso. Da graduação e da pós-graduação também. Quer dizer, então, além do curso de educação física estar envolvido, os cursos também, provavelmente, da área da saúde, psicologia, enfermagem, envolvidos, eu digo no sentido de estar lá presente, ajudando na organização, participação, prestando uma assessoria e também participando nas modalidades. Inclusive, uma atleta, ela é do time aqui de Guarapuava, de basquete feminino, ela veio me procurar 2 semanas atrás. Professor, que história é essa? Vai ter os Jogos Universitários, a gente nem foi convidado. Eu falei, calma, vai sair o edital saiu essa semana. E se o aluno tem interesse, tem um Google Forms, formulário. O aluno ele faz a inscrição dele no Google Forms, coloca todas as informações e daí nós entraremos em contato com ele, né, na coordenação, e colocaremos ele dentro do grupo de WhatsApp, que lá ele vai receber todas as informações e como que ele vai participar. Esse formulário, esse edital, a gente encontra no site da faculdade. E no Instagram também, Isso. provavelmente. Né? Provavelmente, já está lá.
Mestre, conta para nós o seguinte, como que é essa história do judô, a participação dos atletas nos Jogos Universitários, nos Jogos Estaduais, porque hoje os Jogos Universitários vão acontecer aqui, mas já é isso de longa data, né? Eu gosto muito de conversar sobre os Jogos Universitários e gostaria, se você me desse a liberdade, de mandar um abraço para o presidente da Federação Universitária, professor Ney Meckin, que é judoca também. E por 5 anos consecutivos eu fui técnico da seleção universitária. Então conseguimos acompanhar o que é um Jogos Universitários, tanto em âmbito estadual quanto nacional. E o que você comentou é importante, os acadêmicos poderem participar, entender o que é uma organização de um grande evento em nível estadual, tá? Ter essa vivência prática, ainda mais no nosso município. E respondendo a tua pergunta, dentro do judô, a modalidade judô ela tem grande destaque. Eu estava recordando agora, desde os primeiros Jogos Universitários em Guarapuava, eu não recordo, professor, se foi 2006, 2007, um frio, né? O pessoal não estava acostumado, e tivemos campeões estaduais. Eu fui o primeiro judoca a representar a instituição. Fui campeão na fase estadual e fomos a Brasília, né? O professor Orlando Pilati, que está na instituição, nos recepcionou, nos apresentou a cidade como um todo. Tivemos vários medalhistas estaduais e tivemos campeão brasileiro, né? A Camila Murakami lutou por nós e, se não me engano, em 2009 ela levou o nome da Guairacá no lugar mais alto. Olha que bacana. Nos Jogos Universitários em Fortaleza. Foi o mesmo ano que foi o futsal masculino. Quer dizer, o nosso histórico, ele é bom, Sim, né? Positivo. Bom. Então, o pessoal tem que se mobilizar mesmo, participar, Exatamente. porque é sucesso, né? E a gente recebe esse apoio, isso é nítido, né? O apoio e o incentivo para o acadêmico participar. O professor Soares sempre foi muito bem solícito em relação a isso, professor Soares, professor Orlando, né? Você comentou com o professor Orlando lá em Brasília, sim, na casa dele, né? Claro que ele não poderia deixar de estar presente. Mas, inclusive, mandar um abraço para o professor Orlando, ele também é nosso ouvinte, assistinte, sim. Já comentou, mas... Sempre acompanha os nossos episódios dos podcasts de maneira geral. O professor Soares também, um grande abraço aos dois. Mas a gente sempre vê, né, a Uniguairacá apoiando e incentivando os atletas de maneira geral, mas especialmente os nossos acadêmicos, né? Você, quando era acadêmico, você foi acadêmico da Uniguairacá, né? Quando você era acadêmico, você sentia esse acolhimento? Ou hoje ainda, né? A Guairacá tem essa história de apoio ao esporte. Então, é legal, assim, quem está assistindo, os acadêmicos, entender o seguinte, a importância deles participarem, de levar o nome da instituição, ao qual já tem um histórico dentro desse nível competitivo. Então, assim, é um frio na barriga, é uma coisa gostosa. Muita gente que não estava participando agora começa a se preparar. E é legal. Eu incentivo, o professor Soares sempre está apoiando. E aí, o que é legal? Dá todo o amparo. Eu lembro que na nossa época nós precisávamos de kimono. E kimono é uma coisa cara. Precisávamos de 2, tinha que ser um branco e azul. A instituição foi lá e comprou 10, 12 kimonos para os alunos. Material, toda a estrutura. Então, assim, venham, participem, porque realmente a Guairacá é muito forte em nível universitário. Que bacana. E só reforçando, né? Presencial, cursos do presencial e também do EAD, né? O EAD, reforçar isso, que os nossos alunos do EAD também vão poder estar participando dos jogos. Só fazer um agradecimento também à professora Janete Cuca. Sim. Porque ela sempre nos dá assistência total. Verdade. Já faz alguns anos que está sendo em Apucarana os jogos. Este ano vai ser em Guarapuava. Então, a gente está em casa. Mas os últimos anos foi em Apucarana, a gente teve toda a assistência. Assim, né? Van que foi para lá, levou os atletas, transportou os atletas dentro de Apucarana. A gente teve o material que a gente utilizou lá. E assim, pegando um pouco, vocês que estão lá, né, à frente disso, a participação, a gente fala da participação dos outros cursos, porque isso, claro, a gente fala de jogos e remete ao curso de educação física, né? Mas os outros cursos, como por exemplo a enfermagem, já participaram também, né? Assessorando lá na questão do atendimento inicial, caso algum atleta... Inclusive, agora, nesses jogos, em Guarapuava, esse ano, foi solicitado a participação tanto de fisioterapia como enfermagem. Né?
Então, provavelmente vai sair alguma coisa nesse sentido também aqui pela Uniguaracá para os atletas participarem. Para os atletas não, para os acadêmicos, né? Não somente os atletas. Atletas acadêmicos. Atletas acadêmicos e também os demais que não. E o professor Soares está muito animado. Né? Eu conversei com ele ontem e ele está querendo mesmo que a gente vá com sangue nos olhos, né? Principalmente com a formação para conseguir essas medalhas. Para ter o treinamento desses atletas, para que a gente chegue no momento e consiga, pelo menos, disputar ali o primeiro lugar ou o primeiro lugar. O primeiro ou o primeiro. Mas assim, a gente sabe que além da competição, do frio na barriga, da história para contar, né? Porque a academia, a gente não pode esquecer que isso é uma coisa muito gostosa, porque a gente tem história realmente para contar, né? Da faculdade. E quando faz parte de eventos assim que movimenta a cidade como um todo, é história para não tem fim, né? Mas além da parte esportiva, qual outro objetivo, qual outro benefício que participar de um jogo universitário ou dos jogos, de maneira geral, trazem para a vida de uma pessoa? Você participar de um esporte te cria uma rotina, te cria uma disciplina e você começa a ter respeito. Porque você entra num ambiente que existem a competição, as regras, até mesmo o cooperativismo, atleta, treinador, você tem uma responsabilidade, você tem tempo de treinamento, então você precisa realmente estar focado. Vai levar tanto do esporte, mas também ele sai do esporte, ele leva isso para a sociedade, forma um cidadão cordial, ele trata melhor as pessoas. Então a gente tem ali um crescimento individual de respeito, de disciplina, tanto nas modalidades normal já, artes marciais, mas também em todas as modalidades esportivas. Né? Isso é uma coisa muito forte na questão do judô, né? Não, a disciplina, a gente ouve muito assim no nosso cotidiano, popularizando um pouco assim, tem que colocar esse menino no judô para aprender a disciplina, né? Isso, e aí pensando agora na fala do professor Luiz, você participar de uma competição, você está se autotestando. É uma coisa gostosa. E uma segunda situação é você ser o exemplo do teu filho. Hoje você é pai de família e teu filho poder ver você competir, né? Porque você vê história, o pai quando era criança, a mãe competir e tal, mas agora é na casa. Então você ser um exemplo pro teu filho, eu acho que ajuda muito. É muito saudável. Né? E aí em relação ao judô, é exatamente isso. A Unesco declara o judô como a melhor atividade para criança. Tá? Então assim, não é a competição. É o que o judô traz em si. É a filosofia, é saber sentar corretamente, é a questão das... Que nem na academia lá, a gente manda 15 perguntinhas para os pais, então aquelas 15 perguntinhas são trabalhadas com as crianças. Né? É pontual, dorme cedo. Aí eu ia perguntar, já quais perguntinhas? Como que tem na mesa ou não, chama uma vez ou tem que ser 10. Então o judô é um auxílio educativo para os pais, certo? A qual a gente consegue pegar a massificação. Hoje, graças a Deus, a Academia Randori Guaracá está beirando 200 alunos. Olha. E aí desse grupo vai se formando, nós vamos tirando aqueles alunos mais competitivos, com as crianças mais competitivas. Não estou falando em treinamento precoce. Sim. Né? Estou falando que aquelas crianças que são mais competitivas, nós vamos separando e vamos preparando essas crianças. Sensei, eu quero o judô porque eu adoro o judô, viajar, medalha, competir. Beleza, não, sensei, eu não gosto de lutar. O que eu gosto do judô é aqui, dentro da academia. Então a gente consegue fazer duas separar linhas, bem. Né? E aí, tendo uma massificação, fica mais fácil quando você vai para um evento. Um exemplo agora, nós estamos viajando para Curitiba nesse final de semana. Primeiro evento do ano com 15 atletas na seleção estadual. Olha. E aí, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e adulto. Ou seja, quer dizer, todas as classificamos em todas as classes. Tá? E aí a federação fez o convite para nós sermos o técnico da seleção estadual. Então esse ano eu completo 10 anos como técnico da seleção estadual pela Federação de Judô. Que legal. Né? E 5 anos eu fui pela Federação Universitária. Então, um currículo gigantesco. E né? ele é egresso da instituição. E ele é daqui, Vamos enfatizar isso. Mas professor, eu vou aproveitar aqui, vou contar uma historinha rapidinho para o professor. Conte uma história para nós, por favor. Eu estava no último ano da faculdade, Educação Física Bacharelado. O professor Soares me chamou na sala dele e virou a tela do computador e falou, o que é isso? Peguei, olhei assim, falei, minhas notas. Ele falou, não,
você vai estudar nesse último ano o que você não estudou nos últimos 3. Eu falei, professor, eu dou aula em 3, 4 lugares, não tenho como, você vira. Né? E aí depois fiz uma complementação de licenciatura e já fiz a pós-graduação. E hoje eu entendo o que o professor Soares quis dizer para mim lá atrás. Nós tínhamos aula vaga, todo mundo faceiro, me encontrava no corredor, feliz, vai para a biblioteca, vai para a biblioteca. Então o professor Soares é um pai para mim, já falei isso para ele. Né? São 18 anos de parceria e muita coisa eu ligo para ele e peço o parecer. Por isso que essa parceria está dando certo. Quer dizer, esse apoio vem além daqui, né? Muitos puxões de orelha aí que a gente aprendeu hoje. E o que é legal do judô é minha vida. Hoje eu vivo disso, eu ganho pão. Sim. Eu lembro que o professor Soares entrou na sala, nós éramos em 40 acadêmicos, e falou assim, pessoal, eu gostaria que cada aluno escrevesse um projeto de extensão. E um era badminton, na época badminton estava em alta, futsal, vôlei, e nós foi através de um papel, escolinha de judô, Faculdade de Guaracaca, que se transformou hoje nesse polo aí de 18 anos. E hoje, além dos atletas acadêmicos, tem os atletas do colégio Guaracá também, né? Nós estávamos falando do Jonathan, que é um dos atletas que estudou aqui no colégio e participou, né? Fazia parte da sua escola, da sua academia. Nós tivemos vários, mas temos 2 destaques. Né? Atualmente temos um menino chamado Henrique Lemos, está estudando na instituição este ano, um talento. E aí até ele falou assim, eu estou indo para Randori Guaracá porque meu sonho é ser campeão brasileiro. Eu falei, olha o tamanho da responsabilidade. Mas nós compramos a briga. E o outro menino é o Jonathan Elias Machado, menino que começou conosco aqui nesse prédio, quando tinha 6 anos. Aí a família foi embora para Pitanga. Com 12 anos encontramos. E aí ele veio dos 12 aos 14 anos, toda noite, com os universitários cuidando dele. Quebrava o ônibus, chegava 1h30 da manhã. E aí o pai dele, quando falou assim, Fernando, tá muito perigoso mandar meu filho toda noite para Guarapuava e treinar judô. Então nós vamos viver o sonho dele e vamos morar em Guarapuava. Vamos alugar nossa casa daqui, vamos arranjar um emprego e vamos viver o sonho do Jonathan. E aí o professor Soares falou, não, esse menino vai vir para o Colégio Guaracá e vai ser por conta do Colégio Guaracá o estudo desse menino. E aí, aos 17 anos, aí o pai dele comentou, Fernando, 18 anos vamos voltar para Pitanga, nossa casa. E quando o Machado completou aí os 17 para 18, o pai dele bateu lá em casa e falou assim, tô indo embora. E eu falei para minha esposa, não podemos perder esse menino. E agora? Né? Aí eu falei, quer vir morar na minha casa? Tenho 3 filhas e esposa, se você respeitar, você tem tudo comigo. Ele ficou morando conosco 1 ano lá em casa. E hoje virou professor, virou sócio da Randori Guaracá. E hoje é acadêmico, assinou contrato, está se preparando para o UFC. Então, assim, começou lá com judô, jiu-jitsu, hoje pode ganhar o mundo. E aí, por fim, acabou casando com a minha filha, professor. Só isso. Esse não estava nos planos. Não estava no contrato. Mas é um filho que a gente tem aqui, então a gente tem que abençoar. Eu falo dele porque eu lembro dele no colégio e justamente nessa questão de ajudar sempre a organizar a disciplina mesmo, era o que a gente estava falando agora, organizar os pequenos, o cuidado com os pequenos, porque aqui a gente tem os alunos desde o 6º ano que chegam aí com 10, 11 anos, e os mais velhos que estão no 3º ano do ensino médio, então todo mundo convive com todo mundo, né? E eu lembro dele, por isso que eu comentei sobre ele, porque isso é uma coisa que me marcou, essa questão da disciplina, da organização, do cuidado, de sempre incentivar, sabe? Então isso é uma coisa que me marcou bastante. Mas, né, voltando ao assunto acadêmico, não podemos, né, os jogos universitários. Você participou dos jogos universitários, né? Você estava contando para nós? Participamos de alguns jogos universitários. Luiz, e você? Tem alguma... Eu quero ouvir agora, vamos ouvir a verdade. Professor, coordenador do curso de Educação Física. Olha o olhar do julgamento do mestre. Chefe de delegação. Eu participei dos jogos acompanhando os atletas. Né? E tem alguma modalidade que você joga, que você pratica? Que eu pratico? Olha... Isso é um fato curioso, por isso que eu quero saber. Antigamente eu jogava mais basquete, futsal, mas hoje em dia é só trabalho. Manhã, tarde e noite, então, não tenho tempo. eu estava comentando há pouco com o Fernando que quando eu estudava na Uniguaracá, Ciências Biológicas, tinha a gincana, né? A gente jogava vôlei. Eu voltei a jogar vôlei, inclusive, ano passado. Parei um pouquinho agora, mas estou querendo voltar.
Mas o que eu quero dizer com isso é assim, não tem idade para começar. Ah, não. Né? Se o esporte te faz bem, se é uma coisa assim que geralmente a gente constrói quando é pequeno, né? Mas por algum motivo, algum percalço da vida, a gente acaba abandonando, e que foi o que aconteceu comigo, né? Filho, trabalho, e o vôlei foi ficando. E o vôlei é uma coisa que, assim, eu sou apaixonada. E voltei. Sim. Eu voltei. Inclusive por causa da questão do curso de educação física mesmo, que tinha o pessoal que... Animado, né? Animado. O professor Marcos Brasil, né? Professora Ilma do vôlei, né? E me animei, vamos voltar. Vai participar esse ano dos jogos? Não! Vou participar, ó. Não pode. Professor não pode. Professor universitário. A não ser que você esteja matriculado. Não, estou. É outra história. Esporte é um tipo de atividade física, né? Tá entre as atividades físicas. E ela é legal porque você não vê o tempo passar. Pessoas que não gostam de musculação, por exemplo, eles acharam um treino aeróbico, no caso hoje está em alta, né? Não é squash, é o beach tennis que está muito em alta, porque ele vê um valor, um motivo de fazer aquilo, e antes ele não conseguia participar em alto nível, em outros esportes mais tradicionais, e lá no beach tennis ele consegue marcar o ponto, e para aquilo é uma grande vitória para ele motiva muito participar. E no seu caso do vôlei é a mesma coisa, você está ali participando, engajada com a equipe. Sim. O esporte traz isso, Cheguei até a ele participar da mostra o competição. valor. Mostra valor Agora, pra gente, né? por que a atividade Sim. física está ali. Não é algo monótono, que se fica contando repetição até 12, até 15. O esporte, ele tem tanto E valor. também é questão de hábito, né? A pessoa não gosta, tem resistência, mas quando vai... E tem uma outra coisa que vem na cabeça aqui, a gente fala sobre acadêmicos e atletas, mas nós temos aqui atletas em potencial. Bons resultados geram bolsa federal, bolsa estadual. Isso é bem importante. Então, assim, é bom participar, nós estamos falando do benefício do esporte, mas o esporte competitivo, ele traz muitas coisas para quem se dedica, quem vive disso, de academias e clubes, né, que é acadêmico. Então, nós temos que valorizar isso também, né? A importância de participar, a importância de ter um time, né? O coletivo é muito bacana. Eu digo, o judô, as atividades individuais, é você e você, mas o treinamento é coletivo. Sim. Né? A gente só imagina um contra o outro. É uma relação, no né? dia a dia é coletivo. Então, essa questão da bolsa aí, muita gente, muitos atletas têm esse benefício e acabam auxiliando isso aí. Eu sei porque eu, como técnico, recebo esse benefício e a gente viaja demais. Ano passado foram 34 competições. Né? O ano todo viajando. Tivemos atletas Eslovênia, República Tcheca, Croácia, o próprio John fazendo seletivo para as Olimpíadas. Né? Ele chegou eram 5 etapas, ele chegou até a 4ª etapa, agora em Paris. Então, assim, esse benefício é importantíssimo. Para a gente encerrar, quais são as modalidades que são previstas nos Jogos Universitários? Assim, que vocês lembram? Tem várias. Tem o acadêmico, tem o atletismo, daí você tem as modalidades coletivas, futsal, voleibol, handebol, basquete. Tem xadrez, tem tênis de mesa, tem tênis de quadra, tem natação. Tem judô. Tem judô. Tem jiu-jitsu. Tem capoeira. Não, capoeira não. Karatê. Taekwondo. É amplo. É bem amplo. Tem uma modalidade que é orientação. Tem? Orientação. Tínhamos também. Professor, mestre, gostaria de agradecer profundamente a participação de vocês. É uma honra falar sobre o curso de Educação Física, sobre a modalidade de judô, sobre toda a história do judô e da Academia Randori Uniguaracá. Essa história assim, que perdura há tanto tempo, né? E já dá os parabéns, porque não podemos esquecer que dia 10 de abril a academia completa 18 anos, formando atletas, formando pessoas para competir e para a vida, que é como você falou para nós, né? Então vai além de um esporte. E os Jogos Universitários aí movimentando Guarapuava nos próximos meses, em julho. 5 de julho. 5 de julho. A Uniguaracá, os acadêmicos da Uniguaracá, curso de Educação Física, curso de Enfermagem, curso de Fisioterapia. Todos os cursos com seus atletas, a Uniguaracá com treinador, né? E
uma parceria entre a FPDU, a Federação Paranaense de Esportes Universitários, a Paraná Esporte, a Secretaria de Esporte de Guarapuava e a Uniguaracá formando esses Jogos Universitários 2024 aqui em Guarapuava. Bacana. E fazer um adendo aqui, colocar o professor Ratinho, né? A gente não comentou. Sim, professor Ratinho, que a gente ficou sabendo aí que ele teve correndo incansavelmente. Mas ele está treinando o time do futsal feminino incansavelmente. Já são alguns anos que eles estão conquistando medalhas. E é mais um ano forte para as meninas virem tentar medalha aqui em Guarapuava. E vamos buscar primeiro lugar ou o primeiro lugar. Certo? Muito obrigado a vocês que participaram do nosso podcast. Deixem as suas sugestões de podcast, seus comentários. Não deixem de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal do YouTube da Uniguaracá e acompanhar o nosso desempenho durante os Jogos Universitários da Academia Randori. @Instagram da Academia. Randori, @hotmail.com é o nosso contato de e-mail, tá? Nós estamos num novo espaço central, do lado ali do Mercado Idinara, novo barracão, Rua Andrade Neves, 1320. E aí estamos aceitando as crianças de 3 até 86 anos, que é o exemplo do meu sogro, que vai bater boxe. Nós estamos falando sobre treinamento. Até hoje, né, com 86 anos, ele vai fazer atividade física. Então, tá ensinando seu sogro a bater? Tá, obrigado, rapaz. Fica o convite, né? Obrigado aí, pessoal. Fica o convite para o pessoal ir até a academia, conhecer a academia. E também o curso de Educação Física da Uniguaracá. Um grande abraço e até o próximo.